Bora lá, pessoal, voltamos aqui de novo. Vamos falar hoje aqui de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento de elétrons que percorre por um fio condutor, que percorre uma lâmpada, que percorre um circuito. É o movimento de elétrons que percorre uma bobina dessa aqui e faz girar um motor. Vocês estão entendendo? Não adianta entrar em cálculo matemático para aprender o que é corrente elétrica. Vocês têm que entender só isso. Que a corrente elétrica é o movimento de elétrons que percorre por um fio condutor. Ou alguma coisa que seja condutora. O que é um fio condutor ou alguma coisa condutora? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O corpo elétrico. Vocês têm que entender que tudo é feito de energia. Quando Deus criou o mundo, o que foi que ele disse? Que haja luz. O que é luz? O que é luz? Energia. Que haja luz. E a luz se fez sobre a face da terra. Foi a primeira criação de Deus. A energia elétrica. E através da energia elétrica, tudo se criou. Tudo é energia. O corpo humano, ele contém elétrons dentro do... O corpo humano é formado por elétrons. É tanto que se você agarrar ali na tomada ali, botar o dedo ali e botar o pé no chão, você toma um choque. Por que você toma um choque? Quando bota o pé no chão e o dedo na tomada lá. Porque o corpo o ser humano, ele é um condutor de eletricidade, ele contém elétrons. E a tensão ali é 220 volts. Aquela tensão, quando ela passa pelo seu corpo, ela empurra os elétrons que tem dentro do seu corpo, causando um choque elétrico. Se você tiver um pé no chão. Porque o que é que acontece? Quando você está com o pé no chão, existe uma diferença de potencial. Positivo, negativo. A corrente elétrica flui do positivo para o negativo, passa por dentro do seu corpo, causando um choque elétrico. Eu fiz aqui um desenho para a gente medir corrente. O motivo já está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? 10 amperes. Aqui a gente só pode medir no máximo 10 amperes. Se der 12, 13, 14 aqui, você queima o aparelho. Então isso aqui é para medir corrente baixa, muito baixa. Abaixo de 10 amperes, que 10 amperes é o máximo. Aqui eu fiz um desenho. Como é que está funcionando aqui? Como é que vai medir corrente? Que aqui a gente está medindo corrente contínua. Essa fonte fornece corrente contínua. A bateria também fornece corrente contínua do carro. Com o multímetro. Como é que vocês vão fazer? Um dos polos aqui, ó, está o polo positivo da bateria, o polo negativo. A fonte também tem o positivo e o negativo. Como é que faz aqui? Você pode pegar, você puxa um fio direto. O circuito é assim, ó. Um fio tá direto, que vem do positivo. Entendeu? Tá direto. E o outro tanto faz o positivo como o negativo. Por isso que eu botei assim. Vocês podem fazer, o que tem que fazer é botar o aparelho em série. O aparelho, o multímetro, o amperímetro, ele tem que estar em série. Você tá vendo aqui? Que sai um fio aqui no desenho do polo negativo da bateria, passa por dentro do aparelho, ele entra em um dos pinos do aparelho, sai do outro lado e vem na lâmpada. É preciso que o aparelho esteja em série. Isso aqui é um circuito ligado em série com a lâmpada. O positivo já está vindo direto da bateria, ó. Não tem interruptor, não tem nada. Mas o negativo ele está entrando no aparelho, que é esse aqui, e saindo do outro lado. E no caso o desenho é assim, ó. Vou tirar aqui. Botar aqui. Aqui está o positivo. Está vindo direto na lâmpada. Isso aqui é um teste de lâmpada. E o negativo? O negativo é esse fio aqui. O negativo é esse fio aqui. Ele está vindo aqui, ó. Esse aqui é o cabo do aparelho, do multímetro. Ele está entrando aqui no cabo negativo do multímetro. Não interessa se é o positivo ou o negativo. O que interessa é que o aparelho está em série. E esse outro aqui, ele está passando por dentro do aparelho. Ele está saindo aqui, está indo aqui, ó, no negativo da fonte. E aí nós vamos ligar aqui agora a fonte.
E vocês vão ver que a lâmpada vai acender e vai marcar aqui. Vamos ligar aqui, liguemos a fonte, ó. 12 volts, 12,5. A lâmpada acendeu. E aqui marca 0,19, que é a mesma coisa. Opa, saiu aqui. Peitei aqui, pessoal. 0,19, que é a mesma coisa de 190 mA. 190 mili. Não é 1 ampere. E aqui é 0,119, que é a mesma coisa de 190 mA. Quer dizer que essa lâmpada não consome nem 200 mA. É um consumo baixo. É uma lâmpada de moto esse aqui, ó, que fica no painel ali. Funciona com 190 mA essa lâmpada. Vocês entenderem aí como é que funciona? Como é que vocês vão medir circuito de carro, lâmpada, um determinado circuito, que vocês sabem que a corrente ali é baixa, que não vai queimar o aparelho, que aqui mede no máximo 10 amperes. Então eu posso medir até no máximo aqui 9, porque 10 já é o máximo do aparelho, não é bom medir no máximo. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então aqui vocês vão fazer esse circuito que eu mostrei e vão medir a corrente daquele circuito. Isso aqui mede corrente contínua. Vamos desligar aqui. Entenderam aí como é que funciona? Alguma dúvida pode deixar nos comentários aí. É assim que se mede um circuito elétrico com um multímetro. Isso aqui serve para carro. Por que para carro? Porque você não vai medir a corrente dessa lâmpada aqui, que eu vou até apagar ela aqui. Você não vai medir a corrente dessa lâmpada aqui, que é uma corrente alta, um aparelho desse que só mede 10 mA, que você vai estourar o aparelho. E aqui é 220 volts, a corrente dessa lâmpada é mais alta que essa, então vocês não vão medir. Isso aqui é para carro, para elétrica de carro, elétrica automotiva. Claro que também vocês não vão medir a corrente elétrica que aciona o motor de arranque de um carro, porque a corrente é maior do que 10 amperes, é mais alta, então se medir vai estourar o aparelho. Vocês podem medir a corrente que aciona um relé com 12 volts, vocês podem medir a lâmpada de um farol. Se ela lá estiver marcando, normalmente marca nas lâmpadas a corrente. Se for maior do que 10 amperes não pode medir, tem que ter um aparelho específico para isso. E depois a gente vai fazer outro vídeo. Beleza, pessoal? Tchau e obrigado!